Olá, está começando mais um programa Niso Comunidade. Hoje vamos falar sobre a importância das atividades físicas e da alimentação saudável para conseguir melhorar a qualidade de vida. E para falar sobre esse e outros assuntos, estamos recebendo o coordenador do curso de Educação Física da Uniso, professor Wagner Marcelino, e também a nutricionista Márcia Mendes. Está no ar o Niso Comunidade. Estamos recebendo o coordenador do curso de Educação Física, professor Wagner Marcelino, que vai nos falar sobre a importância do esporte e saúde no nosso cotidiano. Professor, acabou o verão, aí aquela expectativa de que o que eu não fiz ou eu abusei nas férias, agora eu vou tentar recuperar, então eu saio igual louco aí correndo para poder me exercitar. Eu faço as dietas de moda, as dietas de época, cada momento tem uma que surge, agora é a dieta do ovo, né? Então você pode perder até 10 quilos por mês comendo só ovos. Então aí legal, você não come mais nenhum tipo de nutriente, tá? E come o ovo e você daqui um mês você está 10 quilos mais magro. Apareceu agora também uma história do jejum. Você só faz 2 alimentações por dia e depois jejum o resto do dia. Tem aquela que você tem que comer de cada em 3 horas. Enfim, assim sucessivamente, nós vamos discutir com o professor Wagner e com a professora Márcia Mendes no programa de hoje. Neste bloco, o professor Wagner está conosco aqui para falar sobre essas atividades físicas que de fato dão resultado. Professor, deixa eu começar aqui com uma questão do CrossFit. Tá? Nós tivemos um caso recentemente de uma ex-aluna que ela acabou se machucando de forma muito contundente no CrossFit ao levantar o tal pneu do caminhão lá. Bom, ela fez 2, 3, 4 horas de CrossFit naquele dia. No dia seguinte ela estava travada, ela infeccionou os músculos, então ela não conseguia mexer os músculos. E ela não queria contar para ninguém que foi um exagero da academia, foi fazer exames, ninguém descobria no hospital o que tinha ocorrido. Tudo tem tempo, horário e quantidade e qualidade do exercício? Com certeza. Primeiro quero agradecer o convite, viu, Fernando, mais uma vez aqui, de estar participando e conhecendo o estúdio que está maravilhoso. Parabéns. Não, com certeza, com relação a esse processo da atividade física, nós estamos num processo assim muito de modismo, né? Em todos os sentidos. A atividade física também não sai disso. O CrossFit, ele é uma atividade física que traz os seus resultados, porém, a pessoa que pretende iniciar uma disciplina de exercício físico ou a pessoa que mantinha uma rotina de exercício físico e parou e quer voltar a ter essa rotina de exercício físico, é importante salientar que para você iniciar uma modalidade como o CrossFit, que nós chamamos tecnicamente de uma modalidade de alta intensidade, em termos de sobrecarga que é utilizada, em termos de volume de exercícios que são realizados, é importante passar por um período preparatório. Então, nós vemos hoje muitos estabelecimentos surgindo aí, né, de estúdios de CrossFit, e as pessoas elas têm que ter um certo cuidado, realmente, acho que essa é a palavra, cuidado, para que não se insira dentro desses programas de atividade física sem ter um preparo antes. O que a gente está se falando? O que seria esse preparo, né? É importante você preparar a musculatura do seu corpo, e para isso você tem que estar passando por um trabalho dentro de uma sala de musculação, um trabalho convencional, um trabalho que não esteja colocando em risco a sua continuidade da programação de atividade física. O anseio e o desejo de ter resultado rápido é algo comum entre os praticantes de atividade física. A atividade física ela vem sendo hoje aí difundida como uma ferramenta, como um mecanismo de promoção de qualidade de vida e aspectos preventivos em diversas doenças crônico-degenerativas. Porém, é importante entender que esses resultados alcançados, eles demandam, no mínimo, num período de 6 meses. Se você manter uma rotina constante de 3, 4 vezes por semana. Então, normalmente as pessoas, elas procuram esses programas como CrossFit ou
Outro programa também que muito está em evidência hoje é o HIIT, que é um programa de intensidade muito forte, que não dá intervalo de descanso. Então, você fica numa rotina de 30, 40 minutos se exercitando constantemente. Só que esses programas, para quem está querendo iniciar ou para quem está retomando a atividade física, eles não são adequados para esse momento. Muitos estudos já estão mostrando isso, até fazendo análises comparativas de níveis de lesões que estão acontecendo dentro do CrossFit. Agora, existe, por exemplo, também uma outra situação, quer seja na corrida, quer seja na caminhada, de que o corpo acostuma com essa rotina da corrida e com essa rotina da caminhada e dali um certo tempo não consigo mais resultados. Ou seja, todo dia eu caminho meia hora e acho que isso está emagrecendo. Porém, eu percebo que daqui 1 mês, 2, 3, 6 meses, parou, estabilizou. Eu continuo, olha, mas eu continuo com a rotina da caminhada, eu continuo com a rotina da alimentação saudável, mas eu não tenho mais perca de peso. Isso pode acontecer, o corpo pode se acostumar a uma atividade física e eu tenho que mudar a atividade física, eu tenho que mudar a forma, o tempo, as vezes que eu faço? Pode acontecer isso sim. Na verdade, o processo de ganho fisiológico mediante a prática corporal, ele é resultado dos estímulos proporcionados. Então, você tem que provocar novos estímulos. Quando você se habitua a fazer uma determinada atividade física, como você cita aí, da corrida ou da caminhada, né? E você mantém a mesma intensidade, o mesmo ritmo, você vai atingir um patamar que ele não terá mais modificação. Você vai manter a mesma situação, né? Esse é um ponto. O outro ponto, que é importante também as pessoas conhecerem, é assim, de repente você não está preparado para dar um novo estímulo, ou se você atinge um peso corporal X, né, que você diminua sua massa gorda e você aumente sua massa magra, você atinge um peso corporal X, e essa situação ela vai permanecer, mas você está tendo outros ganhos, que são os ganhos fisiológicos, que são os ganhos funcionais. Por quê? O público hoje, acima de 45 anos, né, além de todo o processo, vamos dizer assim, saudável, né, de você ter um baixo peso corporal, você também está buscando ganhos funcionais, prevendo o envelhecimento saudável. Então, as pessoas começam a praticar atividade física, né, esse público acima de 45 anos, para buscar uma melhora funcional lá na frente. A atividade física, se você não tiver os estímulos diferentes, se você não provocar estímulos diferentes, chegará um determinado momento que você vai ficar estagnado, você não vai ter nenhuma evolução, tá? Agora, essa questão dos estímulos diferentes, ela precisa ser muito bem orientada. Então, normalmente as pessoas vão fazer a caminhada porque é a prática de atividade física mais simples, digamos assim, né, a se realizar, porque você não precisa ter um espaço específico, você pode caminhar em qualquer local e etc. Mas é importante sempre você ter orientação de um profissional de educação física que faça pelo menos o seu planejamento de frequência de exercício físico. E dentro desse planejamento você procura buscar os estímulos diferentes. Se você não tiver estímulos diferentes, por exemplo, de repente você aumentar o ritmo da passada, você começar a trabalhar com percursos diferentes, colocando alguns obstáculos como inclinação, tudo isso provoca o quê? Provoca reações fisiológicas, né, que o seu corpo não estava habituado, e dentro dessas reações fisiológicas você começa a ganhar novos resultados. Agora, professor, tudo isso a gente falamos do CrossFit, falamos da caminhada, o senhor aí está mencionando a importância do profissional de educação física. Tá? Abrir hoje uma academia para um CrossFit, basta eu ter lá os pesos, os pneus, as outras coisas que eventualmente os obstáculos que a pessoa vai ter que passar para fazer esse tipo de dinâmica. É simples, legalmente, obrigatoriamente ela tem que ter um profissional de educação física, até como alerta para quem vai fazer. De repente pode ter uma cara muito bonita, um lugar atraente, parece chamativo, tem um preço legal, mas o profissional de educação física só assina esse documento, esse laudo, essa autorização para funcionamento e, eventualmente, tenha só um aluno de educação física ou não é nem aluno, é um praticante de atividade física que está lá coordenando essa atividade. Como é que funciona legalmente isso? Legalmente, o CrossFit, a academia de CrossFit, ou uma academia de ginástica convencional, né, ela é mais uma opção
comercial também, e dentro dessa opção comercial, qualquer pessoa pode abrir uma academia, né? Não precisa ser especificamente na área da educação física. Entretanto, o funcionamento dela só é legalizado com profissionais credenciados pelo Conselho Regional de Educação Física, aqui no nosso estado de São Paulo é o Conselho 4, né? E sem essa situação de um profissional credenciado pelo CREF, não é possível legalmente esse estabelecimento funcionar. É obrigado a permanecer como se fosse numa farmácia durante todo o tempo de funcionamento o profissional de educação física estar ao lado? Ou ele pode, como eu disse, assinar e não estar lá, ou estar lá só um período do dia, o resto do dia a academia está aberta para quem quiser usar? Não, é obrigado ter o profissional em loco lá. O profissional precisa estar lá durante... Abriu às 7 da manhã, tem que estar lá, fechou às 11, tem que estar lá. Tem que ter um profissional de educação física. E o mais importante também, que eu acho que vale a pena a gente salientar, é necessário ser um profissional. É necessário ser o graduado. O aluno ele é importante o aluno, como estagiário. Exatamente, né? Mas infelizmente a gente conhece a realidade, né? Muitas vezes é o estagiário que está lá atuando, e isso aí as pessoas precisam ter esse conhecimento e saber, né, dessa situação, porque não é o estagiário capacitado ainda para orientar ou prescrever o exercício físico. Quem tem que fazer isso é o profissional de educação física. Em academias de musculação, muitas vezes acaba acontecendo dos fisiculturistas, aqueles que têm a preocupação de ficar bombadão, muitas vezes eles, em troca do uso do espaço, dão aula, entre aspas, também de musculação. Também não pode. Não, isso é ilegal. Isso é legal. Né? Prescrever exercício, faça desse jeito, faça dessa forma. Com certeza. Caso alguma pessoa faça essa situação, né, ela tem que responder judicialmente isso, né, porque é exercício ilegal da profissão. Só pode orientar e prescrever atividade física em academias, em clubes, associações esportivas, o profissional de educação física graduado em bacharelado. Esse é um outro detalhe também. Esse é um detalhe. Inclusive, a Uniso tem as duas opções. As duas opções. Nós estamos aqui com a licenciatura, né? Em 3 anos, na formação em 3 anos, mínimo do tempo é de formação de 3 anos, e nós temos o bacharelado com a formação mínima de 4 anos. Os cursos funcionam manhã e noite. E onde atua o licenciado em Educação Física e onde atua o bacharel em Educação Física? O licenciado, o que aconteceu, né? O Conselho Nacional de Educação, a partir de 2002, começou a estudar a possibilidade de, não só na educação física, mas outras áreas também, como a química, como a física, né? Dividir as habilitações, né? Então, você tem a habilitação da licenciatura e a habilitação do bacharelado com propostas curriculares diferentes, né? E aí, em 2003, isso foi aprovado, foi homologado. Então, desde 2003, na educação física, né, em especial, você tem os cursos de licenciatura com duração de 3 anos. Ano passado, havia uma discussão muito grande, o Conselho Nacional de Educação, ele colocou em pauta a possibilidade dos cursos de licenciatura saírem dos 3 anos e irem para 4 anos. Aqui na Uniso, nós aguardamos até o último minuto de estar realizando essa mudança, e em agosto de 2017, veio uma portaria do Conselho Nacional de Educação prorrogando esse prazo até 2019. Então, por isso que o nosso curso de Educação Física em licenciatura aqui na Uniso, nós temos o curso em funcionamento de 3 anos. Né? E o licenciado, ele tem atuação exclusiva no ambiente escolar. Ele vai dar aula em escola? Exatamente, ele atua no ambiente escolar. Né? E o bacharelado, ele atua nas demais áreas possíveis da educação. Ele pode dar aula em escola também? O bacharelado não pode dar aula em escola. O que acontece é assim, o estudante de educação física, ao terminar a habilitação do bacharelado, ele procura complementar a sua habilitação em licenciatura. Ok. Né? Para que tenha condições legais de exercer também Quanto tempo daí ele demora? Quer dizer, ele faz 4 anos no bacharelado, mas quanto tempo para eliminar as matérias da licenciatura? Aqui na Uniso, nós estamos com um projeto novo que começou agora em 2018, nós reestruturamos todo o projeto do curso. Então, nós estamos agora aqui na Uniso com o bacharelado em 4 anos. Ao concluir o bacharelado, ele complementa com mais um semestre. Tá, em 6 meses ele já está habilitado também a essa licenciatura. A licenciatura. E a licenciatura, ao concluir a licenciatura, ele complementa com mais 2 semestres, 1 ano.
para estar atuando como bacharelado. Ou seja, se ele fizer em 3, ele mais um um semestre, um ano, Isso. ele também consegue ter aí o bacharelado, ou seja, ele tem as duas titulações. Exatamente. Licenciado e bacharel em Educação Física. Mercado de trabalho, professor. Se discutia também há um tempo atrás que não haveria mais necessidade da Educação Física obrigatória em sala de aula. Como é que ficou isso? Na verdade, essa discussão surgiu agora no atual governo, né, federal, e houve uma mobilização muito grande, né, da sociedade com relação a essa situação. Junto com a educação física também tinham outros componentes como filosofia, sociologia, né, de não ser mais obrigatório. E isso não foi concretizado, né? Eu acredito mediante toda essa mobilização, né? Então hoje, nessa nova reestruturação do ensino médio, o componente educação física, né, ele é obrigatório dentro da estrutura curricular das escolas. E assim, a gente precisa entender que nós terminamos agora um mega evento esportivo aí, né, do Rio de Janeiro em 2016, os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, né? E eu acho que é um dado importante de se constatar, o Brasil foi o único país, né, que sediou as Olimpíadas e Paralimpíadas que não conseguiu configurar entre os 10 primeiros no quadro de medalhas. Todos os outros países sedes, desde 1980, conseguiram configurar no quadro de medalhas até em 10º lugar. Infelizmente, nós, Brasil, não conseguimos ter essa possibilidade. Isso se deve muito às políticas públicas de esporte que nós, infelizmente, nós temos aqui, muitas no papel e outras que não são viabilizadas, né, funcionalmente. E ao fato também das escolas, lógico, no âmbito municipal, parece um chavão, mas não tem como não falar disso, das escolas no âmbito municipal, né, das escolas públicas, não darem estrutura suficiente para a prática esportiva. Então, é importante dizer isso, porque quando nós nos aproximamos do mega evento esportivo, né, no caso da Olimpíada, né, a gente sempre tem essa expectativa e achar que o Brasil vai ter uma situação bastante favorável de resultados. Apesar de toda a nossa dimensão continental aqui, territorial do país, e isso é um fato constatado, nós temos com certeza material humano produtivo para o esporte, mas o que falta é você ter um incentivo de políticas públicas que precisa começar na escola. Então dizer que assim, a educação física sai da escola é algo assim, muito agressivo para a formação da sociedade, principalmente para as crianças, né? A gente não pode esquecer do aspecto que o esporte traz no fator de inclusão, sociabilização e principalmente motor, né, Fernando? Hoje a gente vê as crianças aí com um déficit muito grande na capacidade motora, pela falta de estímulos de práticas esportivas, né? Mas a gente espera que isso seja mudado aí num período curto, né? Que a gente consiga, a gente sempre é otimista, né? A gente sempre consiga mudar esse quadro. A educação física, a disciplina de educação física obrigatória em sala de aula, ela é a partir de que ano que uma criança já começa a fazer, vamos dizer assim, obrigatoriamente? É no ensino médio, no ensino fundamental? Quando é que começa? Desde sempre, entrou no ensino fundamental, já tem essa aula obrigatória que vai até o ensino médio? Como é que funciona? Na maioria das vezes ela começa no ensino fundamental. O ensino infantil é opcional, ela não é obrigatória, e aí vai muito do estabelecimento da escola em proporcionar essa possibilidade, né? No ensino fundamental, a criança ela começa o seu ciclo no ensino fundamental e ela vai até o ensino médio como componente obrigatório da educação física. Em horário de aula ou fora do horário de aula? Isso fica a critério do projeto político-pedagógico da escola, tanto na questão do horário como na questão da frequência. Então, aqui em Sorocaba, nós estamos até fazendo um trabalho de iniciação científica aqui na Uniso para levantar isso, né? Nós estamos levantando a frequência de aulas de educação física na cidade de Sorocaba em escolas municipais e escolas privadas. A gente não terminou o trabalho, porque ele conclui agora no final de junho. O que a gente está observando aí nos resultados preliminares é que há muitas escolas particulares com uma frequência só de educação física. Então, faz aula uma vez por semana, né? Daí 1 hora a aula? 45 minutos. 45 minutos, pronto. Acabou. Né? Tá resolvido. Não tem mais nenhum estímulo, nenhuma proporção
da prática de atividade física, de educação física. O que algumas escolas estão apresentando para a gente, conforme essa pesquisa que eu comentei aqui com você, vem a ser a questão das atividades extracurriculares esportivas. Então, o que acontece? O aluno estuda de manhã e à tarde ele tem lá na escola uma escolinha de futebol, uma escolinha de voleibol, mas são atividades terceirizadas. Esse é um outro dado interessante. Então, assim, não é o professor da escola de educação física que está oferecendo isso. Não, é um profissional externo que vendeu um projeto, comercializou um projeto para a escola e ele oferece essa prática lá. Falando especificamente de alimentação, que é o tema do programa também de hoje, que a gente vai ter daqui a pouco no segundo bloco, a profissional Márcia Mendes, ela que é nutricionista, também vai discutir esse assunto. Existe a diferença, professor, de uma dieta de um atleta para uma pessoa que pratica atividade física rotineiramente, ou seja, ela só faz caminhada, ela faz corrida uma vez por semana, ela joga bola no final de semana. Existe diferença? Aquele que é o atleta mesmo, que se dedica, se empenha, agora estamos vivendo a época das Olimpíadas de Inverno, enfim, existe diferença dessa alimentação? Sim. Basicamente no quê? Na composição dos alimentos, né? Na composição dos alimentos. Vamos dar um exemplo aqui de um jogo de futebol que começa às 11 horas da manhã, né? E aí esse atleta, ele vai ter a alimentação toda estruturada em carboidratos, então é o famoso macarrão. Então o cara come macarrão 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, né? Por causa do nível de esforço que ele vai estar sendo submetido durante a ação esportiva. Uma pessoa que não é atleta, ela não necessita estar compondo uma dieta nesse formato, né? Então, assim, a diferença ela está basicamente na composição dos alimentos, né? Muitas vezes também, o que é interessante a gente se alientar, e a Márcia vai tratar isso com mais propriedade também, vem a ser a questão da frequência de alimentação, né? Isso é importante. Você estava citando aí no começo do programa as dietas mirabolantes que surgem, né? A dieta de você ficar em jejum, não comer carboidrato, só comer proteína, tudo isso não traz os benefícios necessários. Eles podem até demonstrar um resultado de imediato, porque, lógico, a agressão é tão forte no corpo que você percebe aquela mudança, até a mudança estética você consegue notar. Mas, num processo a longo prazo, isso não traz nenhum resultado benéfico. Então, a dieta da pessoa que não é atleta, ela está basicamente diferenciada do atleta na composição do alimento. Eu, como não sou atleta, eu não preciso ter uma ingestão de carboidratos tão alto como um atleta de endurance, que faz uma prova de resistência. Eu não necessito disso. É claro que eu vou utilizar o carboidrato, né, para a minha prática diária, mas a quantidade, né, o volume, ele vai ser diferente. O que são aquelas lojas hoje, a gente vê em várias, vê na rua, vê em shopping, vê em hipermercados, que vê uns potão bonito assim, de um preparado, e aí tem sempre na embalagem lá um menino ou menina parrudo, e tem as fotos. O que são esses produtos e eles são benéficos ou não e para quem? Então, esse é um nicho de mercado que cresceu bastante aí, que são os suplementos alimentares. Suplemento alimentar. São as lojas de suplementos alimentares. Semana passada nós estávamos aqui com um seminário em nutrição esportiva. Nós tivemos uma mesa em conjunto com o curso de nutrição, né? Então nós tivemos o professor Felipe do curso de educação física, a professora Mileia do nutricionista do Desportivo Brasil e o Hugo, que trabalha nessa área de suplementos, para a gente conversar sobre isso. Essas lojas, né, eles revendem, né, esses produtos de suplementação alimentares que são benéficos, eles são úteis, eles podem ser utilizados, né, tranquilamente. Agora, o que foi interessante nesse evento que nós estávamos participando é que, assim, hoje a opção de produtos é muito grande. Então, e o risco de você ter coisa com qualidade e coisa ruim também é muito grande. Muito grande, é muito grande, é muito grande. Então, vale salientar também que são produtos caros, né? Os produtos de alta qualidade são produtos caros, não são produtos baratos. E aí também você tem um outro lado também que você pode, tendo uma alimentação adequada, você ter resultados similares
a utilização dos produtos, né? Ele substitui uma refeição ou ele agrega valor nas refeições? Depende muito, por exemplo, os shakes, que nós falamos aí, né, que é os produtos que são solúveis em água, em leite, eles substituem as refeições, né? Agora, substituir a refeição vai depender muito da pessoa e do nível de intensidade do exercício físico dela. Então, por exemplo, se uma pessoa vai correr uma maratona ou uma mini maratona de 20, 22 quilômetros, não dá para tomar um shake e ir para a prova, entendeu? Não é possível. Agora, no dia a dia nosso, de repente na correria que nós sempre estamos, de repente, em vez de você fazer uma alimentação, o shake ele pode estar tendo essa finalidade de substituição da alimentação. Agora, vamos sempre lembrar da qualidade do produto, né? Não... E já existiu, que já foi pego produtos placebos como remédio, que tem ali só um leite em pó, enfim, mais nada? Muitos produtos. E o interessante dessa situação é assim, a Anvisa, ela só age em termos de denúncia. Isso foi constatado até nessa mesa que nós estávamos conversando. Ela só age em termos de denúncia. Então, se você quiser abrir uma loja de suplementos e você não trabalhar com um produto muito bom, você pode comercializar o que quer que diversos tempos os produtos, né? Caso ocorra alguma coisa e alguém suspeite que é o seu produto, aí vai haver uma investigação para saber se realmente é. Então, passou muito tempo. Então, existe esse problema muito grande nas lojas de suplementos, né? Que não há uma fiscalização, Ou seja, também para abrir uma loja dessa, basta ser um comerciante, não precisa ser farmacêutico, um nutricionista, um profissional de educação física para tocar uma loja dessa. Não, e não precisa ter nenhum profissional desse gabarito também na loja. Por outro lado, nós estamos aí no projeto Uniso Run. O que é esse projeto, professor? Esse projeto é um projeto de extensão que nós estamos desenvolvendo, né, aqui dentro da universidade. É um grupo de corrida, que nós temos aqui as pessoas que queiram iniciar na corrida ou que já realizam corrida, né, podem participar desse projeto porque nós estamos oferecendo a orientação técnica individualizada, gratuitamente, né, e tem a supervisão do professor Luiz Felipe, e nós estamos com alunos estagiários bolsistas no projeto, e a ideia é orientar as pessoas a praticar a corrida de maneira mais segura e eficiente, né. Os projetos acontecem segundas, quartas e sextas, das 5h15 da tarde às 19 horas, aqui no campus da cidade universitária. Basta chegar, procurar aonde especificamente? Nós nos concentramos em frente à Academia de Ginástica aqui da Uniso. Tá, então, que bela oportunidade para você fazer a sua corrida, a sua caminhada de forma adequada. Não adianta sair por aí desembestado, sem saber se o seu tênis está adequado, se a sua estrutura é a melhor, o tempo que você vai demorar para fazer esse exercício também está bom para a sua condição física. Enfim, venha conversar com o pessoal da Educação Física da Uniso. Vamos só relembrar, professor. Inclusive, eu queria que o senhor deixasse um telefone, um contato também para quem está nos acompanhando. Quiser saber mais informações a respeito do Uniso Run ou a respeito do curso de Educação Física da Uniso. Tá. Vou deixar meu e-mail, né? wagner.marcelino@prof.uniso.br e vou deixar o telefone da Uniso aqui, que é o 21017000, né? Ramal 7146, que é a coordenação do curso de Educação Física. Perfeito. E aí, lembrando, o Uniso Run acontece? O Uniso Run acontece às segundas, quartas e sextas, a partir das 5h15 até as 19 horas. O ponto de concentração é aqui na Academia da Uniso, que fica no bloco administrativo aqui da cidade universitária. Professor Wagner, muito obrigado pela sua presença, sucesso para o senhor nas atividades que desenvolve. Obrigado, Fernando, e agradeço mais uma vez pelo convite. Um prazer. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos com esse assunto sobre alimentação saudável, dicas de alimentação para a prática esportiva ou para a prática do seu dia a dia. Você que não faz esporte, infelizmente, tem uma vida sedentária, mas e aí, qual é a melhor alimentação? Só comer salada resolve? A professora Márcia Mendes, ela vai falar aí a respeito do risco daquela comida rápida, que é o tal do macarrão instantâneo e a salsicha. O que ocorre se você tiver esse hábito alimentar? A gente volta já já com o Uniso Comunidade. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa.
Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo a nutricionista e professora Márcia Mendes. Doutora Márcia, só para a gente relembrar, a senhora já esteve conosco aqui em outros momentos, mas conhecendo um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. A senhora é graduada em nutrição e também tem mestrado na área, é isso? Sim, tenho mestrado também. Tá. A senhora fez nutrição onde? Eu fiz em Piracicaba. E o mestrado? Aqui na Uniso. Na Uniso. Na área de educação? Na área de farmácia, em elementos bioativos. O que a senhora estudou? E aí eu fiz o desenvolvimento de barrinhas de cereais com alto teor de fibras. Então foi o desenvolvimento de um produto, né? E onde ele tinha que ser palatável, gostoso, de boa aceitação, só que com alto teor de fibras, para ser benéfico para a população, né? Porque hoje as barrinhas que a gente tem no mercado, essas que a gente compra no supermercado, né, elas têm muito carboidrato e nada de fibras quase, né? Então, ela é mais um doce, né, vamos dizer assim. Essa que eu fiz, não, ela tinha um alto teor de fibra. E o desafio foi fazer uma barrinha de cereal que não tivesse gosto de ração, né? Então, que tivesse um gosto gostoso. Então, eu trabalhei com abacaxi desidratado. E aí ficou muito gostosa e agora, foi então, bem aceita. É uma questão que nós vamos até discutir em outros programas desse comunidade. Por exemplo, um programa um projeto desse nível da senhora, ele sai do papel porque ele tem que ser até eventualmente consumido pela banca, não sei, ele precisa ser provado. Sim, ele passou por análise sensorial, né, no nosso laboratório de análise sensorial aqui pelos estudantes, né? Então eu fiquei 3 noites aqui recebendo os estudantes, aí, né? E aí tinha um protocolo para preencher, né? E 3 amostras diferentes da barrinha, que tinham diferentes teores de fibra. E para saber se eles conseguiam ver qual era mais gostoso, distinguir diferença, mas eles não tinham a formulação na mão, né? Eles só tinham e também não sabiam se essa barrinha era industrializada ou não? Né, eles sabiam que estava sendo desenvolvido um teste, isso. E aí, uma barrinha dessa, depois no estudo desse, ele vai para a gaveta, vira um arquivo de computador ou de repente a senhora pôs em prática? Ele está sendo, a professora Marta, que foi minha orientadora aqui da Uniso, está tentando fazer a publicação do estudo, né, em revista científica, e também já foi usado como base em produtos farmacêuticos, então colocando outros elementos funcionais na barrinha, né, para ter benefício maior para a saúde da população. Mas o ideal seria que uma grande empresa viesse e patenteasse, né? A gente está tentando a patente também da formulação. No tema do programa que você está acompanhando desde o bloco anterior, estamos falando a respeito de nutrição esportiva. Porque uma característica hoje, por exemplo, são as lojas de shake, que até nós comentamos com o professor Wagner Marcelino, que é o coordenador do curso. Então, você encontra essas lojas que vendem esses potes bonitos, atraentes, coloridos, com pessoas musculosas na capa, em tudo quanto é canto, quer seja na cidade, no shopping, em rede de supermercado, você encontra essas embalagens. Professora, qual é o risco, de repente, a pessoa, o leigo, consumir esse shake ou substituir esse shake pelas refeições do dia a dia com a intenção de ganhar massa muscular ou se capacitar para fazer uma maratona de exercício? Então, hoje está muito popular, né, esse consumo, né, e que não deveria ser. A ideia dos suplementos, eles vieram para viabilizar e melhorar a condição do atleta, né? Só que da nossa população, hoje, se você pega adolescentes de 14, 13 anos, às vezes, consumindo um volume de suplementos sem orientação nenhuma
e indo para a academia e achando que esse suplemento realmente vai dar benefício para ele, né, em termos de ganho de massa. E não é essa a estratégia que deveria ser utilizada, né? Então, assim, a começar que o suplemento ele é utilizado para grupos que têm treino constante, disciplina de treino e objetivo de competição, né? Ou um objetivo de um corpo mais sarado, né? Mas para isso ele tem que ter uma sequência de exercícios, uma frequência, né? Horas por semana dedicadas a isso. E aí, com certeza, a dieta dele vai ser modificada. E para a gente atingir essa necessidade nutricional dele, a gente saca desses suplementos para que a gente possa conseguir atingir em termos de proteína, em termos de carboidrato, né? Então pode ser um complemento, então, jamais uma substituição total. Isso, então a ideia é que seja um complemento, né? Então, por exemplo, se você pegar um atleta, vamos dizer assim, vamos pensar num atleta aí, um nadador profissional. Ele nada 3 horas de manhã e 3 horas à tarde. Ele tem uma necessidade nutricional em torno de 5 a 6 mil calorias por dia, né? Só que ele está nadando, ele não consegue ficar comendo enquanto ele está nadando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dieta saudável para ele, mas com certeza eu vou precisar inserir suplementos para que ele possa nadar e não vá perder massa magra, muito pelo contrário, ele vai se desenvolver, bater recordes, né? Ganhar competições, melhorar massa magra, diminuir massa gorda, enfim. Então, a nutrição do esporte, embora a gente às vezes cuide de times, de grandes equipes, a nutrição do esporte ela é individualizada. Então, assim, cada atleta, cada competidor, ele tem uma necessidade diferente, né? Então, não dá para eu fazer uma receita de suplemento para um time inteiro, é impossível isso, né? E o problema que a gente está passando aqui no Brasil é o seguinte, é que todo mundo está tomando desenfreadamente, né? Não sabe nem o que está tomando. Nós aqui na Uniso já fizemos várias pesquisas com alunos formandos em TCC, perguntando aí para o pessoal, né? Você toma, o que você toma? E aí você sabe do que é feito isso, né? Qual que é a base disso? E você vê que existe um desconhecimento grande. Eu posso estar tomando um placebo, eu vou pagar aí, sei lá, R$100 um tubo desse aí, de repente ter leite em pó com um pouquinho lá de chocolatado para mudar de cor e achar que nossa, o negócio é fantástico. Existem laboratórios e laboratórios, né? Então, o jovem, até quem se interessa mais pela área, ele já sabe a diferença entre as qualidades dos suplementos, né? Os suplementos que são melhores, que são piores, porque tem uns que têm mais concentração de proteína, tem outros que têm um monte de carboidrato lá e pouquinho proteína, né? Então, assim, quem se interessa bastante, vai atrás de orientação, consegue comprar um suplemento de boa qualidade. Só que não é barato. E boa absorção, mas eles não são baratos, são caros. Agora a senhora está falando aí desse perfil de atleta, né? Então, ou seja, aquele atleta profissional, quer seja um nadador, jogador de futebol profissional, ele tem uma meta a atingir, ele tem um objetivo. Agora, eu pratico esporte de forma esporádica. Então, eu sou corredor. Todo final de semana eu pratico corrida. Eu preciso mudar a minha alimentação por causa disso? Então, eu jogo bola no final de semana? No final de semana. Esse indivíduo que ele vai atrás da atividade física para o bem-estar, para ter uma melhor qualidade de vida, mas que ele não tem essa disciplina, essa frequência de horas de exercício, né? Não tem essa questão, a dieta dificilmente, se ele tiver uma dieta adequada, dificilmente ele vai precisar da suplementação, né? Na verdade, a suplementação é feita para 2 grandes grupos que a gente chama, né? Para quem faz o treinamento, que é o treinamento todo dia, 2 horas por dia, né? Tem um objetivo a cumprir, tem uma meta a chegar, participa de competições,
e para o outro grande grupo que a gente chama de o atleta de alto nível, né? O atleta de alto nível é aquele cara que vive disso, né? Que ele acorda praticando esporte, né? E aí ele tem uma sequência de atividades físicas ao longo do dia que ele tem que cumprir, como jogador de futebol, né? Ele não treina só no campo, né? Ele faz musculação, ele faz exercício aeróbio, ele faz fisioterapia, ele tem uma sequência de atividades físicas a cumprir. Então, esses dois grandes grupos é que vão ter alimentação modificada. O pessoal que quer fazer a caminhada, corrida no final de semana, né? Respirar aí um ar diferente, mas não tem esse objetivo de diminuir massa gorda, melhorar massa magra, desempenho, recordes a bater, né? A gente vai trabalhar a parte da alimentação saudável do indivíduo, porque a necessidade dele não modifica, né? Agora, dos outros dois grandes grupos, ela modifica bastante. Então, às vezes a pessoa tem que consumir de 2.000 calorias, um atleta consome 5, né? 5.000 calorias. Então, ao longo do dia, eu preciso suplementá-lo, né? Agora, comer durante o exercício, não necessariamente, o jogador de futebol, tá? Ele joga 45 minutos, na hora do intervalo ele consome alguma coisa. Durante algumas partidas, devido ao alto calor, muitas vezes tem parada técnica hoje, porque a gente assiste no jogo de futebol, para o consumo de água ou até isotônico. Até queria que o senhor falasse a diferença da água e do isotônico e se de repente o jogador de futebol consome alguma coisa nos intervalos. Algum esporte deve ter uma interrupção para que o atleta faça o consumo de comida? Então, tem várias modalidades esportivas que quando passa de 1 hora de treino, por exemplo, o triatleta, né? Ele tem a corrida, a bicicleta e a natação, tudo junto na mesma prova. Uma maratona, né? Que às vezes dura 3, 4 horas correndo. Todos esses atletas que fazem esse tipo de modalidade, que duram mais de 1 hora se exercitando, normalmente é feita reposição no meio eles têm umas paradas, né? E é feita reposição de carboidratos, ou em forma de gel, ou em forma de líquido com hidratação junto, para que essa energia seja renovada, né? Porque eu tenho meu estoque de energia dentro no músculo, mas ela tem um limite, né? E aí, às vezes, eu preciso fazer a reposição para que ela seja renovada para eu manter o meu exercício até o final. E, normalmente, essas suplementações são carboidrato de alta absorção, que em 20, 30 minutos eu tô com energia no meu músculo para continuar a prova. Agora, no dia a dia, a gente não deve fazer também esse consumo exagerado aí, então, para a prática de um esporte. Quer dizer, eu vou fazer uma caminhada, sei lá, eu também caminho 1 hora. Eu devo levar um lanchinho? Ando 15 minutos, gordinho aqui, levar um lanchinho, né? Um pãozinho, entendeu? Levar uma maçã. Não é o caso. Não, nada disso. Tá. E aí eu falei a respeito da água e do isotônico. Também isotônico é vendido no supermercado, na gôndola do supermercado. Qual é o risco de se tomar isotônico com frequência? Na verdade, os isotônicos, eles foram formatados, né, na época que eles foram criados, eles foram formatados para atleta. Ou seja, pessoas que têm perdem muitos sais minerais através do suor e precisam da reposição deles, para que as reações químicas aconteçam no nosso organismo de forma que ele não passe mal, que ele não tenha algum problema durante a prova. Porém, eles fizeram muito sucesso, né? E começaram a ser utilizados, por exemplo, para pessoas que estão com diarreia, para reposição de de sais minerais. Começaram a ser usados por jovens, né, que iam jogar um futebol, iam jogar alguma coisa, em vez de tomar água, fazia... E aí ele começou a virar um suplemento muito popular, né? E as indústrias, elas se beneficiaram disso, porque elas colocaram, né, nas prateleiras aí, e as pessoas não têm muita informação, né? Então, assim, o ideal é que sejam usados para reposição
de hidratação com perda de sais minerais. Não é para né? trocar pela água, então. Não é para trocar pela água. Agora, ele é bem-vindo, no caso, né, no lugar do soro caseiro, às vezes para fazer a reposição de sais minerais, né, no caso de um evento virose, né, perde muita água, então ele é benéfico, mas assim, para tomar como água, de forma nenhuma ele é benéfico, né. Agora, com relação também ao consumo de água, ela é livre, por exemplo, quem está fazendo uma prática esportiva, levar a sua garrafinha de água e consumir essa água durante o exercício? Isso vamos chamar do amador, não atleta profissional. Uma caminhada, tem hoje uma linha de raciocínio na nutrição de que a cada 5 minutos andando um gole de água, a cada 10 minutos um gole de água. Existe alguma linha de raciocínio ou eu só devo consumir água quando estou com sede? Então, a água, a gente pega bastante no pé, né, das pessoas para hidratação, né? Porque hoje um adulto, ele tem uma necessidade mínima diária de em torno de 2 litros. E normalmente as pessoas não chegam nesses 2 litros por diário, né? Então, até a gente pede para que as pessoas fiquem com as garrafinhas e comecem a perceber quantas garrafinhas por dia ela está consumindo, para ela ter uma noção para nos falar se realmente ela está consumindo 1, 2 litros, né? Mas as pessoas agora que vão para a prática do exercício, claro, dependendo do exercício que ela faz, da modalidade que ela faz, ela tem uma perda muito grande, né, de água e eletrólitos. Então ela precisa repor, precisa fazer essa hidratação. Mas como eu falei anteriormente, a nutrição esportiva ela é individualizada, então a gente faz esse cálculo de quanto tempo ele pratica, do quanto de calor ele produz, para saber o quanto de água a mais ele precisa. Quer dizer que se ele transpirou mais, eventualmente precisa de mais, o que transpirou menos, precisa de menos, é isso? Uhum. Mas aí você tem que ver a altura, a massa corporal, enfim, é feita uma análise. Isso, é feita uma análise. Agora, em média, as pessoas que não têm essa prática constante do exercício, né, esse treinamento exaustivo, é em torno de 2 litros por dia. Outra coisa também que a gente discutiu até com o professor Wagner Marcelino com relação à prática de exercício. Se você faz caminhada e tem o hábito de fazer caminhada todos os dias, consequentemente você começa até a emagrecer devido a essa prática da caminhada, começou com 10, 15, 20, chegou a 1 hora e assim sucessivamente. Só que ele disse que vai chegar um momento que vai estabilizar, porque você não dá mais nenhum estímulo para o organismo, porque ele criou o hábito dessa caminhada. Bom, aí você vai ter que fazer uma corrida, você vai ter que fazer uma musculação, se agregar alguns outros exercícios. Com relação à alimentação, aos ditos regimes, se de repente você faz um regime que de repente você percebeu que em 1 mês, 2, 3 meses você emagreceu uma quantidade suficiente, o organismo pode também, não é viciar, mas ele pode entender que aquele regime a partir desse momento não vai dar mais resultado? Existe isso? Então, é muito individual também, né? Mas o que a gente percebe é que, por exemplo, você era sedentário. Então, você tinha uma necessidade nutricional X por dia em calorias. Só que você comia 2x. Então, a gente acumula, né, em forma de gordura e ganha peso. Quando eu continuo com a mesma alimentação e começo a prática de exercícios físicos, provavelmente eu vou gastar o mesmo ou mais do que eu estou me alimentando. Então, eu começo a ter a perda de massa gorda, eu começo a perder peso, né? Agora, vai chegar um momento que isso se iguala, né? Então, assim, a minha alimentação, ela vai ser muito semelhante ao meu gasto. Então, eu vou manter o peso, né? Se eu manter a atividade física com a mesma alimentação, então o meu gasto ele vai ser igual ao que eu consumo. Então, o meu resultado é 0. Então, eu mantenho o peso. Estabiliza. Agora, se nesse momento que eu estabilizei meu peso e eu ainda quero fazer uma modificação no meu corpo, ou seja, eu quero ter crescimento de massa magra agora, eu quero ganhar um pouco de peso, mas em forma de músculo. Aí sim, a gente utiliza de estratégias,
né, na alimentação e, às vezes, com alguma suplementação, né? Aí a gente vai precisar do personal ou do educador físico, né, junto com a nutricionista, para fazer essa adequação, fazendo ganho de peso em forma de massa magra, né? Então, a gente estimula daí não só exercício aeróbico como o anaeróbico, né, a musculação, tudo, e inclui algumas coisas na alimentação para propiciar essa modificação do corpo. Agora, fazer as ditas dietas de moda, a gente já comentou isso com a senhora em outros programas, e aí recentemente eu vi uma agora, que a gente estamos vivendo um mundo chamado fake news, gente. O que é o fake news? São as mentiras, as reportagens, as entrevistas que são falsas, e isso estão aí contaminando as redes sociais, dando até fontes que são totalmente inverídicas. Uma delas dizia que o Prêmio Nobel da Saúde, ele está sugerindo que, em vez de fazer o consumo de comida, de um alimento a cada 3 horas, agora é a dieta do jejum. Então, você faz 2 alimentações só por dia, em um mês você chega a perder 10 quilos. Então, você só almoça e só janta, né? E também tem uma restrição desse almoçar e jantar, e depois você não tem nenhum outro consumo. Qual é o risco disso, professora? É que o jejum intermitente, né, e a dieta low carb são 2 dietas que estão em alta agora, né? O que é dieta low carb? O low carb é com um percentual de carboidrato muito baixo, quase 0, só que o carboidrato que você consome, ele é muito rico em fibras, então ele é pouco absorvido, né? Então, você... Eu poderia dar um exemplo de um produto que é desse tipo? Por exemplo, aveia. Aveia. Aveia é um cereal, né? Ele é um cereal, ele é um carboidrato, só que ele é uma fibra solúvel, né? Então, ele vai ajudar a formar bolo, ele vai ajudar a diminuir glicemia, diminui taxa de colesterol, só que ele praticamente não tem ganho não tem muito ganho em termos nutricional. Não nutricional tem, Tá. porque ele age bastante em benefício do organismo, Ok. né? Mas ele não é como, por exemplo, um pão francês, né? Que você vai comer e é glicose pura na sua célula, né? Então, ele diminui a absorção da glicose na célula. Então, a aveia, por exemplo, por isso que o pessoal faz, pão de nuvem, clara de ovo com aveia. Só com relação ao tal do jejum, funciona de fato? Então, o jejum intermitente, ele virou moda aí no último ano, nos 2 últimos anos aí, né? E ele com uma forma de emagrecer, de perda de peso. Então, as pessoas vão aumentando o número de horas em jejum. Quanto maior o número de horas em jejum, claro, né? Você tem um menor consumo, né? E uma perda importante de peso, porque você vai ter gasto energético. E na hora da alimentação, faz alimentação dita convencional ou também já faz uma alimentação reduzida? Não, normalmente Reduzida. O restante da alimentação também ela é reduzida. Qual é o risco? Então, o risco é da pessoa passar mal, né? Ela entrar num estado de hipoglicemia, ter um desmaio, uma tontura, uma fraqueza, né? Ele pode ser utilizado estrategicamente num curto espaço de tempo para você atingir, às vezes, um peso para uma prova, né? Uma coisa mais pontual, né? E não isso ficar como rotina, né? Assim, por longos períodos. Tá caber né? dentro da roupa do casamento. É um risco? Então, É um risco, porque vale a pena? Tem pessoas que não estão preparadas para isso, né? Também é uma coisa muito individual, né? De organismo para organismo, né? Eu não acho que vale a pena, porque as pessoas que fazem isso, elas vão emagrecer pontualmente, aí passou a festa do casamento, ela vai voltar à alimentação que ela consumia antes, né? E vai voltar ao peso, né? Que a gente chama desse efeito, né? Sanfona. Agora, as pessoas que começam treinamento, né, em exercício, que começam a prática do exercício constante, vira rotina mesmo,
Aí a gente tem estudos mostrando que a qualidade de vida, de peso, todos os níveis séricos em relação aos exames, tudo, existe uma melhora bem importante. Muito bem, então você percebeu então que nesse programa que você precisa de um profissional de educação física para fazer todo um acompanhamento, a Uniso disponibiliza essa estrutura e da mesma forma, professora Márcia, eu gostaria que a senhora disponibilizasse um e-mail institucional das senhoras, quem está acompanhando, quer conversar, quer saber mais, quer tirar alguma dúvida, quer convidá-la para uma palestra numa escola, numa instituição, numa igreja, enfim. Tá? A senhora poderia disponibilizar seu e-mail de contato aqui da Uniso? Claro, o meu e-mail é marcia.moraes, com E, @prof.uniso.br. E aí é só mandar a sua dúvida e se a gente souber responder, né? Claro, eu estou à disposição. Tá bom. Obrigado, professora Márcia. Sucesso para a senhora no trabalho que desenvolve. Obrigada. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. Se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar no nosso canal lá no YouTube. É a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!